O lançamento de meus livros, Meu Caminhar é o Seu Caminhar e Eu Também Sou Você, acontecerá na Livraria Nerimar, no dia 25 de abril. Espero vocês! Model Star, um evento para quem já é modelo e para quem quer começar sua carreira na moda. Essa é a sua chance de dar um grande passo na carreira de modelo. Não perca essa oportunidade única. Garanta sua vaga agora. Entre em contato para mais informações e inscreva-se. E hoje, meu bate-papo com a Cris, esses dois homens lindos. E vou contar que eles estão agitando a cidade de Apucarana, voltando aí um pouquinho na época, e nós vamos relembrar. Eles vão falar tudinho sobre a festa Societá. Então seja bem-vindo, Marcelo e Júnior. Oi, Cris. Obrigado pelo convite. Obrigada a vocês, meninos. Olha, vocês vão fazer hoje eu relembrar de muita coisa aí do passado, que eu tenho certeza que quem está assistindo, quem é da época aí, nossa, 80, vai lembrar de muita coisa legal, anos 90. Então vamos falar um pouquinho. Quem é primeiro, Marcelo? Fala um pouquinho sobre você, Marcelo. Então, Cris, eu sou o filho, né, daquele que começou com toda essa história da vida noturna em Apucarana, o Vando Wilson, ao lado da minha mãe, a Laura. Mais conhecido como Du. O Du, é. O Du da Cogumelos, o Du da Camaleão, o Du da Societá. Mais antigamente ainda o Du da Woodstock. Nossa, aí é bem antigo, né? A Woodstock era lá na Barra Funda, lá quase na Praça Mauá, na última quadra lá da Barra Funda. Nossa, é verdade. Foi ali que começou tudo, né? Meu aniversário de 1 ano foi lá. Olha isso. Que legal. Meu aniversário de 1 ano foi lá. Então, filho do Du, da Laura, irmãos da Tícia e da Lore, marido da Fabi e papai do Luigi. Ai, que graça. E hoje trabalha com o que também? Hoje eu tenho uma distribuidora de chopp, que é o Mega Chopp, e trabalho também com comunicação visual lá na DNA, comunicação visual. Mas a minha atividade principal hoje é o Mega Chopp. Ah, e o Bolivar Júnior? Bolivar Júnior, filho do Bolivar. Sim, nosso querido filho Bolivar. da Silvia, irmão da Letícia, pai do Lucas, do Anthony e agora sócio do Marcelo. Então já vem de gerações, né? Trabalha também na Sanepar com água. Trabalho. Um com chopp e água, um cede a água com chopp e assim Sou vai. funcionário público, tenho um negócio paralelo de compra e venda de veículos também, mas minha atividade principal eu sou servidor público. Ah, então vamos começar lá atrás. Cogumelos, né? Que nem você falou, o Woodstock ficou quanto tempo? Vamos começar do Woodstock. Cris, a Woodstock... Você tinha um aninho, não sei se vai lembrar, eu acho que né? o Woodstock foi uma vida curta, assim, acho que uns 2 ou 3 anos, acho que não chegou a 3 anos. Ah, e aí teu pai abriu a Cogumelos. Aí veio a Cogumelos. Cogumelos lá na Clóvis da Fonseca, onde hoje é a agência do Sicredi, vizinho ali do posto Ipiranga. Na época era Ipiranga, né? Agora é Petrobras lá, né? Então era ali, onde é a agência do Sicredi na Clóvis da Fonseca. E lá foi em 1990? A Cogumelos inaugurou em 86. Nossa, a Cogumelos foram 10 anos. 10 1986 a 1996. E movimentou, né? Não só Apucarana, como o Vale do Ivaí todo, Paraná. E trouxe grandes atrações também, né, Marcelo? Cris, a Cogumelos, ela teve como atração de inauguração Maria Creuza, esse dos mais antigos que vão lembrar. Que vai lembrar disso. Eu não sei de falar nenhuma música, eu sei dessa história porque meu pai conta. Mas a Cogumelos teve Maria Creuza, Fafá de Belém, Gonzaguinha. O penúltimo show do Gonzaguinha foi na Cogumelos. Olha aí. Ele saiu da Cogumelos, né? Aí foi fazer um show. O próximo show seria em Foz do Iguaçu. Se eu não me engano é isso. E aí no caminho ele bateu o carro e veio. Nem acabou fazendo em Foz do Iguaçu, então. Eu acho que ele fez, eu acho que foi assim, ó, Cogumelos, Pato Branco, e daí no trajeto de Pato Branco a Foz do Iguaçu ele bateu o carro e morreu. Mas enfim, Renato e seus Blue Caps, nossa tem umas coisas povo bem antigo, vai lembrar disso. Vamos Nossa, lembrar. Vai se emocionar, falar, nossa, eu fui nesse show. Jair Rodrigues esteve na Cogumelos. Olha, que bacana. Nossa, teve muitos artistas, né, Marcelo? Teve, Cris. Foi uma...
Na região, na época, se a gente pegar no eixo Londrina-Maringá aqui, né, Apucarana, não, era a casa noturna referência. Nossa, pra onde você ia? E você falava assim, sou de Apucarana. A pessoa falava, tem cogumelos lá? Eu conheço. Era muito famoso, né? É uma pena, né, que acabou, né? Cris, nada é pra sempre, né? Da Cogumelos, tanto da Cogumelos quanto você tá, ficam as boas memórias, as boas lembranças que a gente tem. E a gente guarda isso com muito carinho. Verdade. Eu também guardo com carinho isso. É as lembranças agora, né, na Cogumelos. E me fala assim, quando que foi essa junção do seu pai com o seu pai, né? O Bolivar com Du. Quando que foi? Porque ainda foi na Cogumelos ou não? Meu pai era funcionário na Cogumelos. Sim. Meu pai trabalhou pro Du na Cogumelos. Foi gerente, foi do bar, teve várias funções lá na Cogumelos. E com o encerramento das atividades da Cogumelos, meu pai foi trabalhar com o Du no Camaleão. Camaleão também era um restaurante muito, né, famoso aqui. Então ele foi garçom do Camaleão por bons anos ali. Sim. Até eles terem a ideia de se unir para criar a sociedade. Outra casa noturna, a cidade estava carente na época de uma casa noturna, não tinha, e juntou os dois doidos para realizar esse projeto. Os dois queridos, né? E como que foi essa união, gente? Quem que convidou quem? O ponto lá, que foi no shopping, né? Aqui em Apucarana. Como que foi tudo esse processo? Quem que pode falar aí? Marcelo. Então, Cris, então a Cogumelos fechou em 96. E aí a cidade ficou por 3 anos sem vida noturna. Não teve, durante esse período, porque paralela a Cogumelos existia Scorpions. Sim. E as duas praticamente fecharam meio que juntas, assim, sabe? Por coincidência, as duas. Então a Apucarana ficou sem vida noturna. Aí o que era? A vida noturna de Apucarana virou o Camaleão. Exato. E o meu tio, que na época também montou uma pizzaria, que era a Pizzaria Paulista, eram os Points de Apucarana. Né? O pessoal também tinha pizza e cia, mas assim, tudo bar, restaurante, entendeu? Não tinha mais casa noturna. Ainda não tem, né? Fechou e não tem ainda. Agora... E daí, em 96, o Cogumelos fechou. Em meados de... no final de 98, ali, comecinho de 99, os empresários, um grupo de empresários se reuniram para terminar o shopping. Porque o shopping já existia, o esqueleto do shopping. Certo. Mas ele não tinha pintura, ele só tinha as paredes, só a estrutura. Então ele estava sem acabamento, ele não tinha nada, ele não tinha piso, ele não tinha forno, não tinha nada. E aí um grupo de empresários da cidade se reuniram para terminar o shopping. Né? E nisso veio o convite para o meu pai abrir um restaurante no shopping. Então o primeiro instante não era uma boate, não era. O projeto era abrir um restaurante na praça de alimentação. E aí meu pai não queria mais restaurante, sabe? Não, restaurante eu não quero e tal. E aí essa conversa encerrou-se ali, passaram-se alguns dias, esse pessoal do shopping voltou. Falou, Du, a gente tem um espaço no térreo que a gente acha que cabe uma casa noturna lá. Daí... Aí teu pai já ficou louco, né? Isso já era início de 99, tá, Cris? Provavelmente janeiro, fevereiro. A Societá, ela foi construída em 9, 10 meses. Rápido, né? Rápido. Muito rápido. Com apoio na época, né? O pessoal do shopping ajudou bastante. E a Cogumelos, a Societá inaugurou um dia antes do shopping. E lotou, né? Lotado. Sempre lotado, né? Nossa, toda vez que tinha. E muitas atrações também lá, né? Na Societá passou, né? A Societá já eram tempos mais difíceis comparado a Cogumelos. Mas a gente ainda conseguiu trazer bastante coisa. A gente trouxe Leone, Nazi do Ira, foi um baita do show. Belchior. Show. Teve... Eu tirei foto com o Paulo do Titãs. Paulo Nicolas? Ele fez um show lá também, né? Paulo Nicolas, Marcelo Nova. Aí, né, as bandas de reggae teve... As principais vieram todas. Planta e Raiz, Mascavo, Jambi. Ventania a gente trouxe... Pra gente foi revolucionário Ventania, né? Claro, porque a gente... Nossa! Vamos ver o que vai dar. Nossa, e foi sucesso. Velhas Virgens, que é uma banda de rock completamente alternativa, veio por 3 vezes, Juninho. 3 vezes. As 3 vezes ingressos esgotados, sabe? E cabia quantas pessoas comportavam?
Cris, nos dias de hoje... nos dias de hoje a Societá era 750, 780 pessoas. Nossa, é muito, né? Mas teve alguns eventos, principalmente de música eletrônica. Foi o recorde da Societá, DJ Patife, na época, nossa, era o DJ do mundo, era um Alok hoje. A gente está falando de 20 anos atrás. Colocamos 1.001 pessoas. Gente, um em cima do outro, né? Mas como que faz? É no giro, tá, Cris? É no giro. E isso foram 1.001 pessoas passando, não estavam simultaneamente ao mesmo tempo. Dentro da boate. Meu Deus, é muita Mas gente. foi o recorde. Então, para você ver que naquela época, como que as casas noturnas, né? No caso, só tinha essa também, né? E a necessidade, né, da população querer algo assim diferente. E por isso agora surgiu o evento que juntou os filhos de quem fundou tudo isso, né, Marcelo? Que foi teu pai, o seu pai, e resolveram fazer a festa Societá. Cris, só para voltar ali o começo da Societá, né? Então, aí o shopping veio com a ideia de fazer o projeto da boate. E aí, nesse momento, né, a hora que meu pai estudou as possibilidades e tal, o meu pai convidou o Bolivar para fazer parte dessa sociedade que durou aí 7 anos. E aí veio a junção dos dois. Do meu pai e do Bolivar. Já eram amigos, viraram sócios. Né? A gente vai dar um intervalinho, gente, rapidinho, e já voltamos aí com esse assunto super bacana, né? Model Star, um evento para quem já é modelo e para quem quer começar sua carreira na moda. Essa é a sua chance de dar um grande passo na carreira de modelo. Não perca essa oportunidade única. Garanta sua vaga agora. Entre em contato para mais informações e inscreva-se. O lançamento de meus livros, Meu Caminhar é o Seu Caminhar e Eu Também Sou Você, acontecerá na Livraria Nerimar, no dia 25 de abril. Espero vocês! Falei para vocês rapidinho, já estamos aqui de volta com esse papo gostoso. E eu tô lá recordando, né, o meu passado. Agora nós vamos falar do presente, sobre a festa, meninas, Societá. Como que foi essa ideia? Porque faz tantos anos que fechou a Societá. E aí uniu os dois filhos de quem iniciou, né, um projeto. Depois de quanto tempo vocês fizeram a primeira festa, que foi o ano passado, né? Foi o ano passado. Primeira edição foi o ano passado. Eu e o Marcelo, a gente já tinha tido algumas conversas aleatórias, dispersas em relação a isso, em fazer um evento, porque o nome ficou muito forte. Sim. Então, assim, sempre que a gente encontrava alguém ou fazia alguma postagem de algum material que a gente achava, sempre era uma coisa muito grandiosa. E daí todo mundo, tem que fazer uma festa, tem que abrir de novo, tem que fazer. E eu e o Marcelo, a gente conversou assim, mas coisa pouca. Apesar de a gente era conhecido, mas a gente se falava esporadicamente. E daí, num dia, liguei para ele e falei, Marcelo, precisamos fazer uma festa, vamos sentar, vamos conversar, vamos alinhar. Ele meio que fugiu de mim. É porque não é fácil, né, montar uma festa. Quem vê pronta, acho que é muito fácil, mas uma festa a gente trabalha anos, né, para isso acontecer, né? Muito. E a gente teve essa noção ano passado, porque tendo trabalhado com festa tanto tempo, mas tanto tempo fora, o ano passado a gente viu que a gente estava fora do mercado mesmo. A dor de cabeça que foi, o trabalho, mas foi tudo gratificante, tudo compensador. E daí eu acabei falando com o Marcelo, a gente teve alguns encontros, algumas reuniões, vamos fazer... Amadureceu a ideia. Vamos estruturar, como vai ser, o que vai ser... E ele me enrolou. Conheço o Marcelo. E me enrolou, falou, vamos ver, e esse vamos ver foi ficando muito longe, e o papo não ia pra frente. Um dia eu liguei pra ele e falei, Marcelo, o negócio é o seguinte, eu achei uma atração, eu tô mandando o dinheiro do sinal dessa atração, e agora a gente tem uma data.
Meu Deus, então você colocou ele na parede. Ou vai ou rato. Não vai ter escapatória. Eu falei pra ele desse dia, eu gostaria muito que fosse com você. Porque a história é com você. A história é com vocês, né? Mas se você falar que não, eu vou sozinho. Eu preciso só da sua autorização, porque agora não tem volta. Daí ele me enrolou mais 3 dias. É verdade. Ele me enrolou mais 3 dias, mas... Eu, no começo, eu relutei um pouco. Eu não queria fazer. Cris, eu tenho meu trabalho, né? Minha atividade comercial. Tem a família. Tenho a família. Né? O meu pai não mora mais em Apucarana. Sim. Tá morando em Santa Catarina. Então eu não sabia como meu pai ia reagir a isso tudo. E como entendeu? que foi? Não, e assim, eu ia ter que dar notícia pra ele por telefone. Entendeu? Poxa... Ele começou a história. Então, como que eu ia chegar nele e falar, viu? Tô fazendo a festa da Societá com o Juninho e ele não participar disso. Então eu fiquei numa parede assim, sabe? Sim. Eu queria fazer, ao mesmo tempo que eu queria, eu não queria. Então é muito complicado. E hoje, Cris, assim, tá muito difícil para fazer um evento, sabe? Sim, tudo muito caro, né, gente? Tá tudo muito caro. Depois daquele acidente na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul. Tudo muito burocrático. Tá muito burocrático demais, você não tem ideia, assim, sabe? Então, você vê, nós somos amigos do Recife, nós somos amigos do pessoal que organiza o Arraiados Gordinho, e a gente conversa muito entre nós, sabe? E a gente esbarra sempre nos mesmos problemas. Não estou criticando os órgãos de forma alguma, eu acho muito correto, mas na época da Societá, tudo era mais fácil mesmo porque ela já existia. Sim. Entendeu? Então, a gente já tinha a estrutura pronta. Hoje, para fazer um evento desse, a gente tem que montar uma estrutura. E nos dias de hoje está tudo muito caro. Mas, enfim, não foi só por conta disso, sabe? Eu não queria fazer mesmo. Eu relutei bastante, isso que o Juninho falou foi verdade. É que agora já vai para a segunda, né? Não existiu, né? Não, mas é que depois da primeira... Ficou mais fácil, né? Mas você vê, agora em 2020 são 18 anos que a Societá fechou. Então, depois de 18 anos, aconteceu o primeiro ano passado. 17 anos no ano passado, 18 esse ano. 18 anos. E esse ano vai acontecer quando e aonde? Dia 10 de maio, no Country Club de novo. Por que o Country? Porque a gente fala que o Country é o reduto da Societá, assim, sabe? A gente conseguiu deixar ele o ano passado, a gente conseguiu deixar ele tão bonito. Cris, não tinha como você entrar lá e não lembrar da Societá. Então, mas na verdade o Country vocês mudam toda a estrutura deles. Vocês deixam com a cara do que era do passado, para quem entrar lá relembrar de tudo isso. Como a gente está relembrando aqui essa coisa gostosa, porque eu tô lembrando assim da época que eu desfilava, né? Aquele ambiente tão gostoso, tanta gente que a gente conhecia, né? Então é isso. Então vocês levam para dentro do Country toda a estrutura. Então muda tudo. Só para você ter noção, são 6 dias de montagem de decoração. 6 dias, então praticamente uma semana antes você já começa toda a estrutura. O Country ele fica irreconhecível. Ele vem realmente quando a gente definiu que iria fazer mesmo, eu e o Marcelo, a gente chegou no consenso que a gente tinha que trazer justamente o que você falou no começo da entrevista, desbloquear memórias. Sim. A nostalgia, a pessoa se sentir lá de novo, sabe, a cor, o pessoal, toda a estrutura é montada justamente para trazer essa recordação. Ai, que delícia! Então, a gente escolheu o Country a princípio. Primeiro, é um reduto nosso, é um lugar que nós também já fizemos festas, outros tipos de eventos lá no Country, mas a gente queria um lugar que a gente pudesse justamente isso, montar uma estrutura que remetesse. Né? Exatamente. Braço, né? E quem entra lá e quem vai relembrar os amigos, né? É isso tudo, essa memória que vocês quiseram trazer para esse dia 10 agora. E Cris, assim, acontecem detalhes de bastidores entre nós dois, assim, a sintonia, sabe, que a gente tem são detalhes, assim, que a gente não vai ficar aqui... Não consegue também, né, falar tudo isso. Mas o ano passado, assim, Juninho, tá vendo aquilo lá... Nossa, eu lembrei. Se a gente fizesse dessa forma e tal. Então, tudo a gente fez e estamos fazendo de novo com muito carinho, porque a Societá marcou
a minha adolescência, a minha juventude, a minha fase inicial de adulto, assim como a do Juninho também. Mas não só de vocês dois, quem está assistindo aqui a gente, com certeza é muita gente que passou e de alguma maneira vai lembrar de tudo isso. Não tem como olhar para vocês e não falar assim, filho do Dudu, filho do Bolivar, lá da Societá, lá da Cogumelos. Não tem como a gente não unir tudo isso. Que legal. E o que tem mais de diferente? Esse ano vai ter coisas diferentes do ano passado. Mas assim, atrações. Eu quero saber. Quer falar, Marcelo? Então, tá bom. O ano passado, nós trouxemos... Podemos dizer que é quase um prato da casa, né? Tá. Nós trouxemos o rato. Eu falo que ele é quase um prato da casa porque o boom dele, né? Quando ele explodiu, foi quando ele chegou aqui na Societá. E aí teve um CD gravado que repercutiu. Sim. Sabe? E aí, daí em diante, ele... Toda a história dele começa com o CD Apucarana. É Apucarana, né? Uhum. Então, o rato marcou muito a Societá, sabe? E a outra atração, assim, que quando a gente anunciava era bilheteria esgotada, era Nega Fulô. E, por incrível que pareça, esse ano a história se repete, sabe? A gente tá com quase tudo vendido já. Restam algumas opções ali de camarotes, algumas coisas já estão sendo negociadas, mas com certeza o Caltro vai estar cheio. E Nega Fulô, né, Cris? Nossa, Nega Fulô. É nostalgia da nostalgia, Nega Fulô. Né? Então, na verdade, além de vocês trazerem o ambiente de vocês lá dentro, as pessoas que, com certeza, quem era da época vai estar podendo ir, e quem é novo, que nunca foi, não sabe o que é, gente, vai. Porque vocês vão ver os seus pais, os seus avós, enfim. Olha que o meu pai falava, meu avô falava, é tudo isso mesmo. Eu vou adorar. Vocês vão adorar. Então é para todo o público, né? Cris, para todo o público. Uhum. Então, Cris, e assim, esse ano, para mim, eu tô tendo um presente, assim. Essa festa tá me dando um presente. Que beleza. Então a gente vai ter Nega Fulô, sabe? Que eu fiquei muito contente que, a Nega Fulô deu era certo sucesso. com o Nega Fulô. Ainda é, né? Quando eu fiz o primeiro contato com eles, nossa, veio assim, por telefone, sabe? Veio uma nostalgia tão grande, tanto da parte deles quanto da nossa aqui. A receptividade do Nega Fulô com a gente. Nossa, a Societá em Apucarana. Tem 20 anos que eles não vão para Apucarana. Nossa, é muito tempo, 20 anos. Né? O último show deles foi na Societá. Meu Deus. E agora você imagina eles agora no dia 10 e 5, gente, esse ano que ainda, delícia. Esse mês de maio é aniversário do Nega Fulô. Então eles vão fazer um super show assim pra gente, que legal. Sabe? E aí, Cris, o presente que eu falo esse sim é o prata da casa, esse foi revelado dentro da Societá, que é o Dino Bacciotti, né? O Dino eu tenho um carinho tão grande. Ele é de Apucarana, a gente tem que prestigiar ele Muita também, gente né? boa, amigo meu, sabe? Da gente estar sempre junto, quando ele vem fazer os churrascos dele aí. Ele mora em Curitiba hoje, mas sempre ele tá aqui, ele liga, viu, vamos tomar uma e tal. Então é a outra atração que nós temos aí. O Dino vai abrir, vai fazer ele tá preparando um showzaço. Legal. Que gente boa. Ele entrou na mesma vibe da nossa, da nostalgia, ele achou uns materiais que só ele tem. Tinha. Ele tem o primeiro CD que ele gravou nesse meio musical, foi na Societá. Então, assim, o Nega Fulô, óbvio, ele tem um nome, uma história gigantesca. Uma estrutura também, mas né? O Dino, a parceria dele, o nome dele com a Societá, não tem como... Liga, né? Como falar de um sem falar do outro. E para nós foi um presente conseguir trazer ele, igual você falou. O nosso intuito é realmente remeter a tudo que a gente teve. Sim. Então, tanto de estrutura, de atração, a gente tem seguranças, que já não são seguranças mais, mas eles estão lá no evento, eles estão presentes com a gente. Então, uma equipe, a gente tenta trazer o máximo que a gente consegue. Por isso que eu falo, é uma festa trabalhosa, é uma festa totalmente diferente de tudo que... O ano passado, o que a gente recebeu de elogio, de mensagens pós-festa. O que o Marcelo chorou foi absurdo. Porque é gratificante. Teve gente que se viu a última vez na Societá
Tinha um pessoal que não mora mais aqui, eles se viram há 20 anos atrás. Vem gente de fora, né? Porque a gente estava conversando antes aqui nos bastidores, vem gente de Londrina, Maringá, Cianorte. Gente, então aproveita, ainda tem convites, né? Ai, que legal. E fora essa atração, ainda tem um DJ. O DJ Ney, também né? é da época nossa. Vamos lá, fala um pouquinho dele. O Ney. Cris, ano passado. O Ney é o seguinte: a Societá era uma casa noturna. Vamos falar de novo, o eixo Londrina-Maringá, a única casa noturna que tinha abertura. O que é abertura? É a hora que a festa vai começar mesmo, porque a Societá abria 11 horas da noite, então quando era meia-noite e meia, começava o Ney com eletrônico. Só que assim, ele tinha um ritual, ele tinha uma abertura. Então quem vinha de fora, quem vinha de Londrina, Maringá, férias, o pessoal vem de São Paulo, Curitiba, vem visitar um amigo, um parente e tal, ia na Societá, o povo ficava, aquilo era coisa assim, sabe, que eles não viam em outras casas noturnas. E isso é uma coisa do Ney, foi o Ney que inventou isso. É dele. E aí ele tinha uma música, Abertura. Era a música da abertura, e aí ele fazia uns efeitos sonoros ali, no microfone e tal, daí ele falava: boa noite, Societá. Então isso não existia na região, entendeu? Kalahari, Londrina não tinha, Carioca, Maringá não tinha, esse lance de abertura. Então, nós vamos poder ver isso no dia 10 do 5. Então, essa abertura é aquilo como se estivesse dando um abraço em todo o público que estava dentro da boate. E o ano passado, na festa, a hora que o Ney foi fazer a abertura com a mesma música da Societá de 20, 22, 23 anos atrás, a gente estava no palco, não tinha uma pessoa que não estava com o celular filmando e curtindo e comemorando. Nossa, pra gente foi o... eu fico arrepiado, pra gente foi o auge. Gente, olha, é um papo aqui que ia demorar horas, mas como o nosso tempo é curto, eu quero que vocês comentem aí do dia 10/5, convide, né, a população aí para esse evento que ainda tem ingresso para entrar em contato com vocês. É isso aí, vai lá, Juninho. Então, dia 10 de maio, no Country, Societá Festa, segunda edição, Nega Fulô, Dino Paciotti, DJ Ney, é uma festa imperdível, a festa mais charmosa da região. Que delícia! Então, ingresso nacional, tem no site, tem no aplicativo, ou se não, entre em contato comigo, com o Marcelo, chama no Instagram, segue no Instagram, que tem novidade, vai ter sorteio, vai ter um sorteio em parceria com a Cris também. Olha aí! Tem muita coisa boa. Que legal. Gente, olha, de arrepiar, porque assim, eu vendo vocês dois, como eu tinha amizade com o teu pai, com o seu pai, deu amizade, faz eu voltar no meu passado, né? Então, assim, eu fico muito feliz de poder acompanhar a vida de vocês também, de ser amigos, né, aí de vocês. E eu quero um presentinho para vocês lembrarem do programa, que é da Célia Bordados, legal, que é uma parceira nossa, e para vocês lembrarem aqui também de mim sempre, né? Tamo junto, gente, obrigada. Eu adorei esse papo, eu tenho certeza que você aí do outro lado também gostou disso aí. Até mais. Model Star, um evento para quem já é modelo e para quem quer começar sua carreira na moda. Essa é a sua chance de dar um grande passo na carreira de modelo. Não perca essa oportunidade única. Garanta sua vaga agora. Entre em contato para mais informações e inscreva-se. O lançamento de meus livros, Meu Caminhar é o Seu Caminhar e Eu Também Sou Você, acontecerá na Livraria Nerimar, no dia 25 de abril. Espero vocês!